Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, esta será a última participação no aniversário de 84 anos desta igreja e quero já agradecer a hospitalidade dos irmãos nestes dias. Quando eu recebi o convite do pastor Gamaliel, eu falei para minha esposa. E geralmente, quando eu recebo um convite, ela diz assim: você não acha que você tem muito trabalho aqui na igreja não, para ficar viajando? E quando eu falei que era aqui em Guaí, na primeira igreja, ela não pestanejou e disse: você vai e eu também. Porque ela esteve aqui no ano passado. E uma irmã me perguntou se aquela história do rato era verdade. Sim, é verdade. Mas isso ocorreu há mais de 30 anos atrás. Nós éramos recém-casados e eu estava no sofá. E de repente eu ouvi um grito e ela veio correndo com a vassoura na mão, dizendo: pega, pega, pega. Era um rato pequeno. E passado um tempo, quando ela olhou para o lado, eu estava em pé no sofá. Os três ficamos rindo. Ela, eu e o rato. Ela é mais aventureira que eu. Apesar de já de meia idade, ela desce de tirolesa nos lugares. Ela desce naqueles toboáguas, e eu sou completamente doméstico, eu não gosto dessas coisas. E nós somos 4 homens lá em casa, ela é a única mulher. E o interessante, somos 4 homens valentes. O meu primeiro filho, o mais velho, é policial militar em Goiânia. O segundo é da Marinha. E o terceiro está entrando agora na Polícia Civil. Mas ela é mais valente que a gente. Eu me lembro que o meu filho pequeno, quando ele era... Hoje ele já é um jovem. Quando ele tinha 7 anos, eu cheguei em casa e ele falou: meu pai, apareceu aqui uma barata. O senhor não imagina o tamanho da bicha. Aí eu falei assim: e por que você não jogou uma sandália bem pesada nela? Ele falou: meu pai, eu joguei, mas a bicha era tão grande que jogou a sandália de volta em mim. Então, nós somos assim. Eu estava me lembrando, pastor Gamaliel, de um pastor que foi convidado para passar o final de semana numa igreja, como eu fui. E ele foi tão bem tratado como eu estou sendo. Inclusive, nós fomos hoje visitar uma cachoeira que fica ali na confluência do Rio Preto e o Rio Gongogi, um lugar muito lindo. Então, aquele homem se sentiu tão bem como eu estou me sentindo, que passou o final de semana, ele continuou, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 2 semanas depois, a esposa do pastor futucou o marido e falou: amor, esse homem não vai embora não? E o marido, na hora do almoço, falou: irmão, o irmão não está com saudade da sua família? Aí ele olhou para o pastor e falou: boa ideia, vou buscá-los. Eu estou pensando em buscar o pessoal para trazer. Bom, dito isto, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 21. Aqueles que encontraram João 21 poderão ficar de pé, como também aqueles que não encontraram. Está escrito assim, João 21, a partir do 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala ao nosso coração, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Senhor, perdoa-me por duvidar do Teu poder, esquecendo-me de que criaste os luminares, os céus dos céus e os mares, e que te encontras em todos os lugares, porque és Deus. Senhor, perdoa-me por duvidar do Teu amor, esquecendo-me de Jesus, que lá na cruz morreu por mim. Perdoa-me por ser assim. Perdoa-me pelos talentos escondidos, pelos pactos esquecidos, por tanta insubmissão, pelas vidas que eu deixei sem vida e pelas vezes que eu não fui irmão. Ah, Senhor, do mais profundo da alma, perdão. Eu quero visitar com vocês um lugar a noroeste do Mar da Galileia, onde houve um encontro que é lembrado até os dias de hoje. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce, 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura, 50 metros de fundura, diversas cidades ao seu redor. Hoje, a maior cidade é a cidade de Tiberíades. Na Bíblia nós encontramos alguns nomes: Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades, e pela sua extensão, Mar da Galileia. Existe um lugar onde hoje é uma igreja católica, a igreja do Principado de Pedro, do Primado de Pedro, onde existe uma pedra, em que provavelmente foi o centro deste encontro narrado aqui no Evangelho escrito por João. Tabegarrá é o nome desse lugar. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 18 e 19, registra a primeira palavra que Jesus disse a Pedro. Mateus 4, 18 e 19, diz que Jesus andava às margens do Mar da Galileia e de repente encontrou dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que eram pescadores. E o versículo 19 diz que Jesus olhou para eles e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Não se esqueçam, foi a primeira palavra, o primeiro chamado que aqueles dois irmãos ouviram diretamente de Jesus. E João vai registrar a última palavra que Jesus disse a Pedro. João 21, 19. Jesus disse a Pedro: segue-me. A primeira palavra, vinde. A última palavra,
segue-me. O principal chamado de Jesus sempre foi e sempre será para que nós possamos segui-lo, para que caminhemos com Ele, para que aprendamos com Ele durante a caminhada, para que aprendamos a encarar os eventos da vida na terra sob a ótica do céu. E só podemos fazer isso quando caminhamos com Jesus. Meus irmãos, eu digo isso porque muitas vezes replicamos a cegueira do apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quando teve um encontro sobrenatural com Jesus, e a sua primeira pergunta foi: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não quer que façamos algo sem sermos alguém. A Paulo Jesus disse assim: você nem vai conseguir andar. A vida sob a perspectiva do teu olhar não serve mais. Você vai apenas ser guiado por alguém, entrar na rua chamada direita e aguardar que eu levante um homem chamado Ananias, que era uma espécie de desconhecido. A Bíblia chega a chamá-lo de um certo Ananias. Eu fico pensando que esse Ananias era alguém que não era chamado, pastor, nem para fazer a oração silenciosa às quartas-feiras. E foi esse homem que o Senhor levantou para orar por Paulo, para que as escamas caíssem dos olhos de Paulo, e para que ele fosse cheio do Espírito Santo, e se tornasse o maior escritor do Novo Testamento. Mas Paulo teve que ficar um tempo, 14 anos, ali no ostracismo, sendo preparado, sendo trabalhado por Deus, até que Deus levantou Barnabé para ir buscá-lo. Entre Jesus e Pedro, naquele lugar, entre o vinde e o segue-me, se passaram 3 longos anos. E durante esses 3 longos anos, Pedro aprendeu lições importantes sobre poder, verdade, fracasso e restauração. Aqui, Jesus, já ressurreto, aparecia a Pedro pela 4ª vez. Aparecera antes 3 vezes, após a sua ressurreição. Mas Pedro voltara levando consigo alguns dos apóstolos decepcionados, para retornar para serem pescadores de peixes. E Jesus vai buscá-lo. É uma distância de aproximadamente 90 quilômetros, e Jesus sai de Jerusalém e vai até a Galileia, o lugar do primeiro encontro, onde tudo começou, tudo recomeçava. Parece coincidência? Não. Nunca foi coincidência. A diferença é que agora havia uma história entre os dois. Havia vida compartilhada, limites conhecidos. As marcas dos cravos nos pés e nas mãos de Jesus, no seu corpo glorificado, que foram mostradas a Tomé no encontro anterior, demonstrava a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre a cruz. Mostrava para Pedro e para aqueles discípulos
que a cruz fora vencida e se tornara não mais um símbolo de vergonha e de dor, mas um símbolo de vitória. Por outro lado, o covarde Pedro não duvidava mais do poder de Jesus, porque o via vivo, andando, comendo, se relacionando. Mas Pedro não esquecia o olhar de Jesus naquela madrugada, em que eles se encontraram naquele pátio, quando Jesus era torturado. Pedro não se perdoava. Pedro não acreditava que poderia ser de verdade pescador de homens. Por isso, voltara a ser pescador de peixes. Lucas 22, 61 e 62, diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Pedro jamais esquecera aquelas imagens. Jesus sendo açoitado pelos soldados romanos, que lhe batiam em todo o corpo, inclusive na cabeça. E ao invés de tentar se livrar daqueles açoites, o olhar de Jesus procurava naquele pátio, naquela madrugada, o olhar de Pedro, que escondido, com vergonha e com medo, temia por sua própria vida. Os olhos inchados de Jesus, pelas marcas da tortura, pela vigília da noite anterior, não dormida, buscava simplesmente encontrar o olhar de Pedro. E Pedro conhecia o olhar de Jesus. Pedro sabia como Jesus olhava para cima quando falava com o Pai. Pedro sabia como Jesus olhou para cima para falar com Zaqueu. Pedro via como Jesus olhava para os necessitados e ministrava a cura. Um olhar que confrontava. E era tudo o que ele não queria. Mas Pedro não se esquecia. Quando o barulho das pessoas acusando de caminhar com Jesus foi interrompido pela trombeta do soldado romano, às 3 horas da manhã, na troca da guarda, que a gente chama de canto do galo, anunciando o seu fracasso. Talvez você tenha aprendido que às 3 horas da manhã o galo cacarejou em Jerusalém. Mas não existia galo em Jerusalém. Era a hora da troca da guarda, em que o soldado tocava um instrumento chamado galináceo para avisar que a guarda estava sendo trocada, que coincidia com o momento em que o galo cantava. E foi naquele momento que Pedro despertou e se sentiu traidor. E os seus olhos se encontraram com os olhos de Jesus. Muitas lembranças, muitas palavras ditas naquele silêncio. E o texto, o registro diz que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Das lágrimas de Jesus misturadas
com poeira e suor. Brotava um sentimento que dizia para Pedro decepcionado: Pedro, eu ainda te amo. Pedro, ainda não acabou. Eu não desisti de você. Logo Pedro. E a gente, quando olha para Pedro, vê alguém que caminhava bem próximo. Logo Pedro, que viu de perto o paralítico andar, o cego enxergar. Logo Pedro, que se arriscou a dar passos de fé que nenhum dos outros discípulos ousou dar. Que viu o faminto comer, o coxo andar, que viu os ventos se acalmarem, que viu o inimigo fugir. Mas Pedro também sentiu esse peso do fracasso, porque escolheu a sua agenda ao invés da agenda de Deus. Mas naquela madrugada em Tábega, aqui nesse texto, ele experimentaria a restauração, a devolução dos sonhos de Deus para a sua vida. E aí eu quero pegar a primeira lição. Quando estamos no lugar errado, a única escolha certa é voltar. Pedro estava no lugar errado. Ele tinha que estar em Jerusalém e ele estava na Galileia. Ele tinha que estar pescando homens e ele estava pescando peixes. Quando estamos no lugar errado, a única escolha certa é voltar. Não dá para desistir dos sonhos de Deus para a nossa vida. Quem teve uma experiência com Deus não pode ignorar essa experiência. Quem caminhou com Deus jamais será feliz caminhando distante de Deus e da sua vontade. Ele nasceu, assim como nós, para sermos pescadores de homens e não apenas de peixes. Final do ano passado, na Black Friday, o pessoal às vezes diz que é Black Fraud. Nós fomos ao shopping. Valdeci queria comprar lá umas coisas. E eu cheguei numa das lojas. E se fizesse o cartão da loja, o preço era 50% menor, praticamente. E se eu comprasse no meu cartão, eu ia pagar mais. E eu não gosto, ou não gostava muito de fazer cartão. Entre fazer cartão e obedecer a minha mulher, eu sempre obedeço a minha mulher. Ela falou, faça o cartão. E eu sentei para fazer o cartão. E a moça falou assim para ela, vá escolhendo. Eu fui servidor público federal na ativa por quase 40 anos. Eu sou servidor público federal aposentado. E para preencher qualquer cadastro, eu ainda travo para dizer, sou pastor. Então eu sempre digo assim, profissão. Aí eu coloco, servidor público federal aposentado. Ok. Cadastro aprovado. Aí a moça ficou olhando assim para mim e falou assim, o senhor não tem outra profissão, não? Aí eu ri, eu falei, por quê? Ela disse, porque o senhor tem jeito de pastor. Aí eu falei, não é que eu sou? Aí ela olhou para mim e falou assim, eu sou uma ovelha desviada de uma igreja numa cidade perto de Itabuna. Aí ela me contou a história e eu disse, eu conheço o seu pastor e talvez eu tenha vindo aqui só para você me conhecer
E eu dizer para você que você não pode ser feliz vivendo longe de Deus. Talvez esse nosso encontro não foi marcado por nós, foi marcado no céu. Pedro não acreditava mais em Pedro. Jesus acreditava em Pedro, mas Pedro não acreditava em Pedro. Deus continua acreditando no nosso chamado e muitas vezes nós não acreditamos. Nós desistimos, nós fugimos. Pedro não conseguia se perdoar. Sabe por quê? Porque muitas vezes alimentamos falsas expectativas quanto a nós mesmos. Maximizamos nossa autoimagem. Não aceitamos o mesmo tratamento das demais pessoas quando estamos em alta, porque nos consideramos demais. E aí, de repente, tropeçamos, caímos, nos decepcionamos com as nossas atitudes e somos muito orgulhosos para voltar a caminhar no caminho que caminhávamos antes. Não tomamos posse do perdão que Deus nos estende todos os dias e a cada manhã. Porque se hoje acordamos, se hoje abrimos os olhos, se agora estamos respirando, isso é manifestação da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. É porque a nossa missão ainda existe, é porque ainda não acabou. E quando digo isso, também digo no coletivo, é porque a missão desta igreja, nesta cidade, ainda não acabou, será ainda maior do que foi nesses 84 anos. Deus tem muito mais para esta igreja do que Ele já deu até este momento, e Deus quer usar a cada membro, a cada congregado, a cada criança. Deus quer usar neste tempo o seu líder, o pastor Gama, né? O pastor Gamaliel, para vos conduzir. Ah, queridos, quando fugimos dos propósitos e dos sonhos de Deus, nada vai dar certo. Nada dá certo. Todo conhecimento será vão. Todo esforço vai dar em nada. Você sabe o que acontece quando tropeçamos? Às vezes caminhamos mais rápido, às vezes caímos, e às vezes paramos para caminhar com mais cuidado. Embora algumas vezes na vida essas topadas nos façam sangrar, precisamos entender que elas são pedagógicas, porque elas podem acelerar os nossos passos, para que caminhemos de verdade no centro da vontade de Deus. Aqueles homens eram exímios pescadores, eles conheciam mais que ninguém o mar da Galileia, eles conheciam o lugar de peixes. Tabigarra é uma espécie de enseada, é como se fosse em formato de lua. A praia entra, a areia entra, é numa das curvas. Eles estavam a noite inteira tentando pegar algum peixe, mas estavam longe da vontade de Deus. Não era o lugar deles. Quando carregamos o problema não é o lugar, é a gente. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo. Os peixes fogem. O tempo escorre rapidamente e não há alegria. Por isso, ao romper da manhã, Jesus foi àquela praia, ao encontro deles, e primeiro vai perguntar-lhes se eles tinham alguma coisa para comer. Eles não tinham.
porque nada haviam pescado. E Jesus vai dizer para eles: lancem a rede para o lado direito. Eles pegaram 153 peixes grandes, que as redes pareciam que iam se romper. Saíram do mar e encontraram Jesus, que já estava assando um peixe nessa pedra onde construíram a igreja. Sentaram para cear com Jesus. Mas eles não eram desviados? Sim. Jesus ceia com os desviados para resgatá-los e trazê-los de volta ao caminho. E Jesus tira Pedro para perto, para conversar com Pedro. E aí a gente aprende a segunda lição. Deus conhece a nossa estrutura. Por isso, não desiste de nós. Depois de terem comido, Jesus faz por 3 vezes uma pergunta a Pedro. E vocês sabem, e nós lemos. Ele diz: Simão, você me ama? Naquela madrugada, no romper do sol, a única pergunta que importava naquela praia era se Pedro o amava. Se Jesus usasse a lógica humana como nós usamos, talvez ele dissesse assim: logo você, hein, Pedro, que não queria que eu lhe lavasse os pés. Logo você, hein, Pedro, que era tão arrogante, que partia na frente. Onde você está, Pedro? Ô Pedro, o que eu devia fazer com você agora, Pedro? Porque a lógica humana faz isso, né? Pedro, eu lhe dei tanto, eu investi tanto em você, eu tinha tanta expectativa em você. Pedro, você é uma decepção. Pedro, você jogou fora tudo que eu lhe dei. Mas não, porque ele conhecia a estrutura de Pedro. Ele sabia que Pedro tinha que ser confrontado com Pedro. E simplesmente ele disse: você me ama, Pedro? Apesar de tudo, você me ama, Pedro? Com aquilo ele dizia que entendia o amor humano, que o amor humano às vezes falha, que o amor humano é egoísta, que o amor humano é capaz do impensável. O amor humano às vezes repete o mesmo erro, não apenas 3 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus não estava buscando perfeição em Pedro, mas apenas um amor que pudesse ser aperfeiçoado no próprio amor durante a caminhada. Por isso ele pergunta 3 vezes. Por 2 vezes ele usa a definição de amor no grego, que é ágape, que é o amor de Deus, que é o amor perfeito. Era como se ele dissesse: Pedro, você me ama com o amor que eu te amo? Segunda vez: Pedro, você me ama com o amor que eu te amo? E na terceira vez, ele não usou mais o termo grego ágape, ele vai usar o termo filéu, que é o amor humano, é o amor possível. Pedro, você me ama de verdade com esse amor? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que estar aqui não é o que eu queria. Eu te amo com esse amor que trai, com esse amor que peca, com esse amor que precisa ser aperfeiçoado no teu amor.
Eu te amo com o amor humano, porque eu sou humano, eu sou fraco, eu não sou melhor que ninguém. Então ele vai dizer, então, apacenta as minhas ovelhas. Volta para o caminho. Eu restauro a tua vida, Pedro. Eu te quero de pé. Eu libero o perdão sobre você. Acredita nesse perdão. E aí a gente pensa a terceira lição. Só no cumprimento do nosso chamado encontramos sentido para a nossa existência. E por último ele diz a Pedro: segue-me. Segue-me, Pedro. Deixa as malas das suas angústias, pescando peixes, e volta para o projeto inicial. Porque amor, Pedro, não é o que se sente, amor é o que se faz, amor é o que se vive. Lembram? Qual foi a primeira palavra que Jesus disse a Pedro? Vinde. E agora Jesus dizia: segue-me. A partir daí, Pedro voltou para Jerusalém e enfrentou o mesmo sinédrio com uma coragem impensável. Quando pediram para Pedro parar de falar de Jesus, ele disse assim para o sinédrio: para mim importa obedecer a Deus que aos homens. O meu Senhor ressuscitou. A cruz não conseguiu vencê-lo. Eu creio na ressurreição. O Deus que ressuscitou o meu Senhor é o Deus que caminha comigo. E eu não tenho mais medo de vocês. A tradição vai dizer que Pedro, por amor a Jesus, morreu numa cruz em forma de X, de cabeça para baixo, mas não negou nunca mais o nome do Senhor. Porque fora resgatado naquele dia, naquela manhã, naquela praia. O que eu aprendo? Eu aprendo que Deus conhece o nosso coração e os nossos limites. E mesmo assim não desiste de nenhum de nós. Eu aprendo que quando estamos no lugar errado, a única coisa certa é voltar. Eu aprendo que eu ainda não sei onde Deus me levará, mas só Ele sabe o lugar onde eu devo jogar a rede, porque Ele conhece os peixes. E Ele é Senhor do passado, do presente e também do futuro. Eu aprendo que se Ele não estiver na direção da minha vida, eu nunca vou conseguir viver de fato as bênçãos que Ele tem para mim. Quando eu falo essas coisas, eu falo, pastor, da minha experiência. Eu não conto isso lá na igreja. Eu não vivo disso lá na igreja. As meninas podem atestar. Porque um dia, depois desse acontecido, eu cheguei na igreja e falei para todos: eu não vou viver da tragédia, eu vou viver do milagre. Eu não vou ficar lambendo as feridas. Eu não vou ficar aqui repetindo isso, mas fora eu me sinto mais à vontade para dizer. Há 6 anos atrás, eu estava com um dos meus melhores amigos. Um menino que eu conheci aos 19 anos,
Nós éramos concurseiros, estudávamos para concurso, fizemos faculdade juntos. Ele não era cristão. Na época ele zombava o tempo todo. Ele criava situações para expor os crentes que caminhavam com ele. E as pessoas diziam que ele era um caso perdido. E nós fomos amadurecendo juntos. Passamos em alguns concursos. Ele passou num concurso muito bom. Mas ele não conseguia se livrar de mim. O coração dele o levava sempre a mim. O convidei para fazer um encontro de jovens com Cristo. E pensei, agora ele se converte. E nada. Eu comecei a imaginar que ele era um caso sem solução. Mas ele não me deixava. Mesmo trabalhando em outro lugar. Um dia ele foi lá na igreja. E depois do culto ele me procurou e disse, olha, eu vim para ficar. Como ele brincava muito, eu disse assim, mas você veio brincar aqui dentro, rapaz. Você não tem vergonha? E no outro domingo ele voltou e disse, eu vim para ficar. E sempre estávamos juntos. Eu fui trabalhar em Salvador, ele foi atrás. Sempre arrumava uma desculpa para ir, um curso, uma visita. E naquele dia, 6 anos atrás, eu precisava comprar um celular e ele gostava de tecnologia e ele encontrou um celular, comprou, configurou. Eu tinha uma reunião na igreja, ele ficou esperando. E depois ele disse, vamos almoçar e depois eu vou te levar. E quando nós entramos naquele lugar, ele acelerou o carro. Ele olhou para mim, riu e acelerou. Poucos minutos depois, ele perdeu a direção do carro. Tentou entrar numa via alternativa. O carro bateu, subiu, bateu de bico no chão, capotou 3 vezes e caiu de cabeça para baixo com o motor ligado. Eu fiquei sentado com o corpo na poltrona do carona e as pernas nos bancos de trás. Hoje eu entendo, eu só pude fazer essa acrobacia porque eu estava de cabeça para baixo. E eu pensei, perdi minhas pernas. Aí consegui mexer as pernas. Aí pensei rapidamente, meus braços. Mexi meus braços. Aí passei a mão na cabeça para ver se o olho não estava na boca. E senti aquele gosto de sangue na boca. E logo chegaram uns homens e me reconheceram. E eu disse, corta o cinto e me puxa pelo ombro, porque eu estou bem. Eu fiquei deitado do lado do carro e olhava para esse meu amigo de cabeça para baixo, uma camisa amarela, calça jeans, dormindo. Aí eu disse, cuida dele, porque eu estou bem. Aqueles homens davam a volta no carro e voltavam chorando e batiam no meu peito e diziam, você vai ficar bem em nome de Jesus. Mas não diziam como ele estava. Só que eles me colocaram em cima de um formigueiro. E eu pensei, olha, eu não morri no acidente, eu vou morrer comido pelas formigas. Aí me tiraram de um formigueiro e me botaram em cima de outro formigueiro. Até que alguém falou, você quer ir para o hospital?
Falei, vou, mas cuida do meu amigo. Eu estava inteiro. Eu quebrei o pulso para que eu jamais me esquecesse da providência divina, porque de repente, enquanto o carro virava, veio um pedaço de ferro parecendo uma espada que, se batesse no meu braço, dividia. Pegou na pulseira do relógio, e a pulseira do relógio pressionou o meu pulso, mas eu não tive nenhum corte. E lá no hospital eu soube que ele estava morto nas ferragens. E por muito tempo eu me perguntava, por que Deus não livrou os dois? As pessoas iam me visitar e falavam as mesmas coisas. Eu até me sentia culpado por estar vivo. E por algum tempo eu imaginava que eu estivesse vivendo um sonho, que na verdade eu tinha morrido, porque era impossível sair daquele carro como eu saí. Sair vivo podia, mas tinha que sair com alguma sequela séria, e eu saí inteiro. Inteiro. Um dia eu estava na praia, orando pela igreja. E eu perguntei a Deus, o que vai ser? E quando eu fechei os olhos, aquele carro veio capotando na minha mente, e eu deitado ao lado do carro. E eu entendi que Deus havia me preservado, porque a minha vida tem propósito. É por isso que eu não tenho dúvida que quando Deus me traz a algum lugar, é porque Ele tem propósito na minha vida e na vida daqueles que Ele traz para ouvir a sua palavra. Você não esteve aqui ontem, hoje de manhã, está agora por acaso. Pedro não estava naquela praia, naquela madrugada, por acaso. O mesmo Jesus que foi ao encontro de Pedro, permitiu que você viesse aqui nesta noite, para que você ouvisse dizer que Ele te ama incondicionalmente, e não importa os teus desvios, os teus pecados, os teus erros, a tua frieza, porque você vale muito para Deus. Porque aquela cruz onde Jesus morreu era o teu lugar, e Ele morreu pelos teus pecados, porque Ele te ama. Ele me deixou inteiro para te dizer nesta noite que Ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama. Ele trouxe Nadab aqui, mais uma vez, para que você entenda que Ele te ama. Ele trouxe o quarteto Harmonia aqui, para que você entenda que Ele te ama. E que você não pode viver longe dEle, porque você será infeliz. Porque não haverá peixes na tua rede. Porque não haverá alegria na tua história, se você não entender essas coisas. Eu te convido a curvar a cabeça e a orar. E se você entendeu de verdade essas coisas que foram ditas, e você quer fazer uma oração comigo e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida, dá-me um recomeço, assim como o Senhor fez com Pedro, faz comigo.
Faz com que os benefícios da cruz me alcancem. Ora comigo assim, no teu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Me arrependo de ter parado. Me arrependo de ter desacreditado que eu seria um pescador de almas. E eu quero voltar a ser o que tu queres que eu seja. Ó Deus, eu quero ser uma bênção na vida da minha igreja, porque eu quero ser uma bênção no teu reino. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma outra oração. Você que nunca fez uma oração confessando a Jesus como o Senhor da sua vida, ora assim comigo. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te confesso como o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você fez essa última oração, eu quero orar por você. Levanta uma das mãos para que eu possa orar por você, onde você estiver. Amém, amém. Se você nunca fez essa oração, amém, amém. Vem aqui para orar por você. Pode vir. Não precisa ter vergonha. Pode vir. Eu já fiz essa oração também um dia. E não existe ninguém aqui que é menos tímido do que eu. Tem mais alguém? Venha. Pode vir. A gente nunca sabe, pode ser a última oportunidade. Pode vir. Ah, Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Se você quiser vir, pode vir. Sabe, eu vim aqui para isso, para te encontrar. Eu vim aqui para te encontrar. Deus me mandou aqui para orar contigo. Linda. Amém. Eu vou encerrar. Tem mais alguém? Deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse lugar não é um lugar perfeito, não. Esse lugar não é um lugar de gente perfeita. Aqui existem pessoas iguais a vocês. Mas grande parte das pessoas que aqui estão, um dia também vieram ou veio à frente e fez essa oração. E essas pessoas tiveram a vida transformada por Jesus. Não é sobre religião, é sobre Jesus. É sobre vida, sobre morte e sobre ressurreição. É sobre eternidade. É muito mais que religião. A religião nos divide, mas Jesus nos aproxima. Orem comigo assim. Fiquemos todos de pé. Fale assim: Senhor meu Deus e meu Pai, mora de verdade dentro do meu coração. Escreve o meu nome
no livro da vida, com a tinta do sangue da cruz, porque eu sou teu, ou tua, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Quando a oração é sincera, nós somos selados com o Espírito Santo. E naquele grande dia, quando o livro da vida for aberto, nosso nome vai estar escrito. E vamos ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai. Que isso todos possamos ouvir. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor, dê um abraço em cada um das suas novas ovelhas e ovelhas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Podem sentar. Gente, a gente se encontra por aí. E se não for aqui, será na presença do Senhor. Amém. No céu. Obrigado pela oportunidade, meu pastor. Minha admiração, meu agradecimento. Deus os abençoe.